Nesses momentos finais que estão chegando de eleições, é muito importante que você tenha consciência de estar tomando a melhor decisão baseada em fatos. E você não quer ser iludido, ninguém quer ser iludido. Mas saiba que muitas vezes nós somos iludidos por mecanismos na nossa própria mente e acabamos tomando decisões que podemos nos arrepender no futuro. Por isso que aqui nesse vídeo eu vou te ensinar como a sua mente funciona e como ela pode iludir você para que você tome a melhor decisão agora para não se arrepender lá na frente. Então vem comigo e pega a visão que eu quero te passar aqui. Em 2009, os jornalistas revelaram um escândalo de corrupção na Câmara dos Deputados, onde os deputados estavam usando a cota do dinheiro público destinada para passagens aéreas em função do trabalho deles, mas eles estavam usando essa cota para fins pessoais. Tinha deputado indo para a Disney, tinha deputado indo para Cancún com essa cota de dinheiro público. E o principal alvo dos jornalistas era o presidente da Câmara na época, porque essa cota de dinheiro público foi regulamentada enquanto esse mesmo presidente estava no comando. E a mídia, os jornais, a TV, estamparam essa notícia na primeira página, dando foco a esse escândalo na Câmara dos Deputados. E grande parte da população nessa época estava falando só sobre isso, estava indignada com esses escândalos, porque todos os meios de comunicação só falavam sobre isso. Mas até que algo aconteceu. O Michael Jackson morreu. O Michael Jackson morreu e de repente a mídia, a TV, redirecionou o seu foco para a morte do Michael Jackson e deixou de lado esse escândalo na Câmara dos Deputados. E o que aconteceu com o interesse da população sobre esse escândalo de corrupção? Ele também foi esquecido, foi descartado, deixado para lá. A população redirecionou também o seu foco para a morte do Michael Jackson. E o que aconteceu com os políticos envolvidos nesse escândalo? E o que aconteceu com o presidente, que era o principal alvo na época dos jornalistas? Nada. Simplesmente nada. Pelo contrário, esse presidente mais tarde se tornaria o vice-presidente do país e depois, com o impeachment, ele se tornou o presidente do país. Mas por que isso aconteceu? E a resposta está que, em grande parte, a mídia nutre uma ilusão cognitiva nas nossas mentes. E essa ilusão é chamada pela ciência de viés de disponibilidade. Mas o que é esse viés de disponibilidade? É isso que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de entender o seu cérebro, se você gosta de autoconhecimento, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like aqui nesse vídeo. O canal está começando agora e é mais difícil crescer no YouTube sendo um canal de conhecimento puro. Então o seu like e a sua inscrição são muito valiosos para mim, vão me ajudar bastante. Então eu já te agradeço desde já. Muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição e bora entender esse viés de disponibilidade. Um viés, segundo a ciência, é uma ilusão que ocorre em nossos pensamentos e em nossas interpretações, fruto de atalhos que a nossa mente inconsciente, rápida e automática usa para tornar a nossa vida mais fácil e mais eficiente. Pensa assim, na nossa mente existem dois processos, não literalmente, mas metaforicamente, existem dois processos. Os primeiros são os processos inconscientes e intuitivos. Eles dão sugestões e fazem interpretações rápidas e automáticas na nossa mente. É a primeira coisa que vem na sua mente como um estalo quando você se depara com algum contexto, com algumas opções. E para isso, a sua mente inconsciente usa atalhos. Porém, esses atalhos seguem regras. E essas regras, segundo a ciência, são chamadas de heurísticas. E esses atalhos da sua mente inconsciente e intuitiva influenciam a sua consciência, a sua mente consciente e o seu raciocínio
lógico. E essa influência pode gerar ilusões em você, fazendo com que você cometa erros de julgamentos e também erros nas suas decisões. E essas ilusões, segundo a ciência, são chamadas de vieses cognitivos. E o viés de disponibilidade é uma dessas ilusões. Agora responda esse pequeno teste aqui de forma rápida. Se um bastão e uma bola custam juntos R$ 1,10 e o bastão é R$ 1 a mais que a bola, quanto custa o bastão? Se você é igual a maioria das pessoas, respondeu que o bastão custa R$ 1 e a bola custa 10 centavos, dando R$ 1,10, certo? Errado. A resposta certa aqui é que o bastão custa R$ 1,05 e a bola custa 5 centavos. Mas o ponto aqui não é a resposta em si, o ponto é por que a maioria das pessoas responde esse simples teste de forma errada. Esse teste aqui do bastão e da bola foi feito para universitários de várias universidades lá fora do Brasil, que são universidades prestigiadas, mas muitos desses universitários que são considerados também bastante inteligentes também responderam esse teste de forma errada. Mas por que isso acontece? Como eu falei, a primeira coisa que vem na sua mente são fruto de processos intuitivos e inconscientes. E eles vêm como um estalo na sua mente. O problema é que muitas vezes esse estalo, essas sugestões que vêm primeiro na sua mente podem estar errados. E outro problema é que a maioria das pessoas aceitam essas sugestões como sendo a resposta certa, como sendo a verdade. Os processos conscientes e lógicos na nossa mente são os responsáveis por parar, pensar e analisar essas sugestões, analisar esses estalos que vêm de forma rápida, automática e inconsciente na nossa mente. Mas o problema é que usar esses processos conscientes e lógicos exige esforço, é trabalhoso e nos dá a sensação de a gente estar gastando energia ali, principalmente a energia mental. E nós seguimos a lei do mínimo esforço, nós queremos economizar energia e muitas vezes esses processos conscientes, esses processos lógicos que seriam responsáveis por analisar e refutar essas sugestões rápidas, automáticas e inconscientes, muitas vezes eles aceitam para não gastar energia. É por isso que aceitamos as primeiras coisas que vêm na nossa mente como sendo verdade, como sendo a resposta certa e como sendo importantes. Esse é o viés de disponibilidade. Essa ilusão de disponibilidade significa que uma coisa recente, uma coisa que se repete várias vezes, que é frequente, e também uma coisa emocionalmente marcante para você, está mais disponível na sua mente. É a primeira coisa que vem na sua mente. E você acaba acreditando que essa coisa é importante, que essa coisa é a verdade, que é isso que você acredita simplesmente porque ela veio primeiro na sua mente, porque ela está mais disponível na sua mente. Mas sabemos que isso não é necessariamente verdade. E o problema é que a mídia então tem grande impacto no que você acredita como sendo importante, como sendo verdade. Porque a mídia mostra coisas recentes, ela repete várias vezes essa coisa, ou seja, essa coisa é frequente. E também, se está na mídia, essa coisa certamente é emocionalmente marcante e chama a nossa atenção. Ou seja, receita pronta para o viés de disponibilidade. E dependendo da mídia que você consome, seja um canal de televisão, seja redes sociais, um perfil na rede social, essa mídia pode ser tendenciosa e ela pode omitir estrategicamente as coisas que são importantes, mas que não beneficiam ela, que não convém para ela. E você vai cair na ilusão da disponibilidade e vai acreditar, vai achar verdade somente as coisas que essa mesma mídia mostra. Por isso é muito importante que você consuma várias fontes de conhecimento e, mais importante ainda, que essas fontes de conhecimento sejam seguras e não sejam tendenciosas. Então o que você tem que entender aqui é que a primeira sugestão que vem na sua mente é fruto de processos inconscientes, é fruto de processos intuitivos, mas que eles podem estar errados. E os seus processos conscientes e raciocínio lógico que seriam os responsáveis por refutar
essa sugestão aí, são preguiçosos e muitas vezes você aceita essa primeira coisa que veio na sua mente, essa primeira coisa que está mais disponível na sua mente, como sendo verdade, como sendo algo mais importante. E se você assiste muito às mídias, principalmente uma única mídia, as suas ideias do que é importante, do que é realmente verdade, são bastante influenciadas sobre o que essa mídia mostra e sobre o que essa mídia omite. Se a mídia para de falar sobre o escândalo na Câmara dos Deputados para falar da morte do Michael Jackson, você provavelmente vai parar de se importar, vai descartar o escândalo na Câmara dos Deputados para dar importância para a morte do Michael Jackson. Então, fique bastante atento sobre o que as mídias estão mostrando para você. E agora que você entendeu a ilusão de disponibilidade, o viés de disponibilidade, eu posso te contar outra ilusão que pode estar ocorrendo em você, que é a ilusão fruto de processos de substituição de uma pergunta difícil por uma pergunta fácil. Por exemplo, a pergunta: qual candidato é a melhor opção para o meu país? É uma pergunta difícil, você teria que analisar todo o histórico do candidato, todas as propostas de cada candidato e também as necessidades do seu país e por aí vai. Você reconhece que exige muito trabalho, é um processo mais analítico e você vai ter que gastar muito esforço aí. Por isso, a sua mente inconsciente automaticamente, sem você perceber, substitui essa pergunta: qual candidato é a melhor opção para o meu país? Uma pergunta mais fácil, como por exemplo, qual candidato eu gostei mais? Ou qual candidato o meu amigo inteligente acha que é a melhor opção? Ou qual candidato é mais simpático e eu acho que tem a postura de liderança melhor para o meu país? Você reconhece que essas perguntas que a sua mente substitui são mais fáceis do que a pergunta original? E depois dessa substituição, você faz outra coisa que a ciência chama de equiparação de intensidade. Então, por exemplo, se você substituiu a pergunta original pela pergunta mais fácil, qual candidato eu gosto mais? Você faz aí uma equiparação de intensidade. Então, por exemplo, o primeiro candidato você gostou X% de intensidade. Já o segundo candidato você gostou 2x% de intensidade. E o seu voto, a sua decisão, vai para o candidato que você gostou 2x. Essa ilusão, fruto de processos de substituição e de equiparação de intensidade, é uma ilusão afetiva, é um viés de afetividade. Você escolhe o candidato que você gostou mais. Mas agora eu te pergunto, está certo isso? É certo você escolher um candidato em função de qual você gostou mais, qual você achou mais simpático, do que realmente estudar as propostas, estudar o histórico dos candidatos e as necessidades do nosso país atualmente para escolher realmente o candidato certo? Eu acho que não, eu acho que você deveria estudar, você deveria adquirir mais conhecimento sobre cada candidato, sobre as propostas dele, em vez de escolher o candidato que você achou mais simpático, que você gostou mais. Então, essa aqui é outra ilusão que pode estar afetando a sua escolha, a sua decisão em quem votar nas eleições. E uma coisa muito importante que eu tenho que falar para você aqui é que o meu intuito com esse vídeo não é falar para você votar em tal presidente, não votar em tal presidente. Longe disso, eu não entendo nada sobre política e o intuito com esse vídeo aqui, eu quero que você tome a sua melhor decisão e que não seja manipulado, que não seja iludido por fontes externas ou por mecanismos na sua mente. E eu quero deixar uma frase de uma francesa chamada Marie Curie, onde ela mostra exatamente o que a gente tem que fazer para tomar a melhor decisão, para analisar e tomar a melhor decisão em todas as discussões sobre ideias que a gente tem. E a frase é o seguinte: pense menos sobre pessoas e pense mais sobre ideias. Nós somos seres sociais, nós tendemos a personificar as ideias, as discussões de ideias. A simples tendência da gente tornar as discussões de ideias pessoais, a gente levar para o nosso pessoal, é um viés cognitivo, é uma ilusão cognitiva. Mas para a gente ter clareza, pensar de forma mais clara sobre as ideias realmente, analisar friamente, a gente tem que deixar esse lado pessoal de lado e analisar as ideias. Analise as ideias de cada candidato e veja qual está mais coerente com o que você acha
verdade e não deixe ser iludido por fontes externas ou cair nas ilusões dos vieses cognitivos que eu passei para você aqui nesse vídeo. Então, a minha dica principal aqui é para você estudar várias fontes de conhecimento seguras, analisar friamente e não se deixar iludir por mídias, por televisão ou por pessoas. E se você gostou desse vídeo, lembrando de novo, o seu like, a sua inscrição são muito importantes para mim, porque o canal está começando agora e é um canal de conhecimento. É mais difícil crescer no YouTube sendo canal de conhecimento. Então a sua inscrição, o seu like são muito valiosos. E se você deixar o like, eu vou entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vou trazer mais conteúdos como esse para você. Então muito obrigado pela sua visualização, pelo seu like, pela sua inscrição e até o próximo vídeo.